Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Mas olha, sejam muito bem-vindos. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um assunto muito especial. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido a famosa frase: a igreja é neutra em se tratando de política. E vamos falar sobre isso hoje. A igreja ela é neutra mesmo em relação à política? E os membros da igreja? Eles são neutros? Então não sai daí se você quer aprender um pouquinho mais sobre a posição da igreja com relação aos assuntos de política, de governo, de Estado. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou trazer para você exatamente isso, a posição da igreja com relação à política, tá bom? Antes de mais nada, eu quero dizer a você que você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e o objetivo desse canal é trazer assuntos, reflexões, debates, onde possa lhe ajudar a se aproximar mais do Salvador, se conectar mais a Ele. Conectar-se menos ao mundo exterior e conectar-se mais ao mundo interior, que é o nosso eu, Jesus Cristo, o Divino, o Espírito Santo, o nosso Salvador, e conectarmos a Ele, tá bom? Então, se você tem esse objetivo em sua vida, seja muito bem-vindo mais uma vez. Então é isso, vamos falar agora sobre a posição da igreja. Muitas pessoas, quando chegam à igreja, são ensinadas de que a igreja é neutra, que não se pode falar de política dentro da igreja e que não se pode pedir votos na igreja. Você provavelmente já ouviu falar sobre isso. Porém, nos últimos anos, essa questão ela ficou muito mais aflorada por questões políticas no nosso país. Antes, você poderia conversar com qualquer pessoa, em casa, na rua, e falar, eu vou votar em A, o outro diz, eu vou votar em B, e tudo bem, sair ali conversando, cada um com as suas ideias, não tem problema algum. Hoje, se A diz que vai votar em A e B diz que vai votar em B, pode sair até briga por conta disso. Hoje existe vamos dizer assim, um envolvimento muito grande com relação à política. Mas eu vou trazer aqui, como eu falei para vocês, a posição da igreja realmente com relação à política. A neutralidade política e participação dos membros da igreja na política. Vejamos só. Primeiro ponto, a igreja ela deixa claro que o seu objetivo, ou alguns dos seus objetivos como igreja, é partilhar o evangelho, ajudar indivíduos e famílias a se fortalecerem e socorrer os necessitados. Estas são algumas dos motivos, das razões de existir da igreja. Proclamar o evangelho, ajudar os necessitados, ajudar indivíduos e famílias. A igreja ela não procura eleger líderes políticos, então esqueça se você acha que a igreja vai trabalhar, vai brigar para eleger político A ou político B. Pode ser para prefeito, para senador, para deputado, para presidente, para governador. A igreja não se mete literalmente em política. O que a igreja faz, ela não apoia nenhum político e nenhum partido político. Como muitas pessoas possam imaginar, mas a igreja ela é contra o partido A ou contra o partido B. Não. A igreja também não faz campanha contra nenhum partido ou nenhum candidato. É neutralidade 100% da igreja como instituição. A igreja, ela não apoia, preste bem atenção que esse ponto é bem importante, irmãos. A igreja, ela não apoia nem promove ou não se opõe a partidos políticos, como eu já disse para você, e nem às suas plataformas ou candidatos a cargos políticos. A igreja ela não permite, preste atenção, que seus edifícios, seus registros de membros, aquela lista de membros que tem na igreja, ou qualquer outro recurso da igreja, seja utilizado para cunho político, para propósito político. E a igreja também ela não orienta seus membros em quem deve votar. Então preste atenção, a igreja ela não se opõe e nem apoia nenhum candidato, nenhum partido político, nenhuma plataforma política. A igreja ela não permite que seus edifícios sejam utilizados, nem os nomes dos membros da igreja sejam utilizados, porque lá tem endereços e tudo mais. E nada relacionado à igreja
seja utilizado para apoiar ou para criticar determinado político ou partido político. A igreja, ela não orienta os membros como se deve votar e ela não aconselha os líderes governamentais ou partidos dos seus deveres. Ela também não emite normalmente declarações referentes a disputas entre nações. Por exemplo, existe um conflito hoje no Oriente Médio, existe um conflito hoje lá na área da Rússia, existem conflitos no mundo inteiro. A igreja ela não se pronuncia para dizer, o país A está certo e o país B está errado. Não, quando há esses conflitos e há necessidade de ajuda humanitária, a igreja é uma das primeiras a chegar àquele país e ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Porém, de forma neutra. Ela não chega lá dizendo, viemos ajudar vocês porque o outro país está errado em cometer essa guerra. E vice-versa. Viemos ajudar vocês, mesmo vocês estando errados. Também não faz isso. Tem uma recomendação aqui no site da igreja, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você não perca, que diz o seguinte: a igreja ela não aconselha os líderes governamentais ou de partidos nos deveres de seu ofício. A igreja ela não emite normalmente declarações referentes a disputas entre nações, como eu acabei de falar, terras ou povos. Em vez disso, ela ensina o evangelho de Jesus Cristo com o conhecimento de que viver esses princípios limita contendas e hostilidade. Aqui tem um ponto muito importante. Se nós somos cristãos e nós queremos nos aproximar de Cristo, queremos seguir os seus passos, queremos ser chamados de seus discípulos, seus seguidores, não combina com hostilidades e contendas. E você já viu alguém hoje, nos dias de hoje, emitir uma opinião sobre política e não entrar em uma contenda, em uma discórdia, uma disputa hostil? É muito difícil. Então, irmãos e irmãs, a igreja ela é muito sábia. A igreja não vai entrar em disputas políticas. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que pode estar certa ou pode estar errada. Mas eu, por exemplo, eu tenho as minhas convicções políticas. Eu tenho que são minhas. Eu não preciso estar falando para ninguém. Eu não preciso estar compartilhando com ninguém. E se um dia eu compartilhar, tem que ter certeza que são minhas e não da igreja. A igreja deixa cada um de nós livres para apoiarmos quem nós quisermos apoiar e criticarmos e tal. Mas ela sempre diz, com princípios cristãos, sem hostilidade e sem contenda. E nunca anexar a imagem da igreja a esses comentários, a essas postagens, tá? A igreja, o que ela faz? Ela acredita e ela ensina que os membros devem ser submissos a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. 12ª regra de fé da igreja. Então, irmãos e irmãs, nós, como membros da igreja, somos submissos, honramos e participamos da manutenção das leis de presidentes, governadores, legisladores. Não tem essa história de que, fulano, eu não vou obedecer a fulano porque fulano, eu não gosto dele. A igreja ensina que todos nós estamos submissos a essas lideranças políticas e, no caso, judiciária, que são os juízes, né? Os magistrados. A igreja também ela reconhece o direito universal que cada um de nós temos do livre exercício da consciência. Ou seja, eu, irmão Souza, eu tenho meu direito de exercer a minha consciência e a igreja ela não vai se meter nisso, vai dizer, irmão Souza, você precisa votar desta forma ou daquela forma. Não, eu sou livre, como cada um de nós somos livres, não é? A igreja incentiva seus membros a desempenhar um papel como cidadãos responsáveis na sua comunidade. Inclusive, se informar sobre política, se for o caso, sobre questões políticas, inclusive a votar. A igreja nos incentiva a votar nas eleições, a participar de processos de governo e, se desejarmos, também nos candidatarmos a algum cargo político. A igreja ela até incentiva isso. Porém, a igreja ela
não faz lobby, ou seja, ela não vai trabalhar para que um determinado candidato seja eleito e depois a igreja vai lá e diz, olha, agora que nós trabalhamos para você se eleger, agora chegou a vez de você retribuir. A igreja não faz isso, de jeito nenhum. A igreja ela solicita que os candidatos não sugiram que as suas candidaturas tenham alguma coisa a ver com a igreja. Vou dar um exemplo. Eu, irmão Souza, vou me candidatar a presidente da República. É um exemplo, tá? Só um exemplo para ser bem grande assim. E aí eu chego para os irmãos da igreja e falo, olha, eu sou candidato da igreja a presidente da República. Eu sou candidato dos cristãos à presidência da República. A igreja ela não apoia isso. Tá? Eu sou candidato do meu partido, dos meus eleitores, eu sou candidato da minha região, mas não da igreja. A igreja não tem candidatos a nenhum cargo eletivo, nenhum. A igreja ela fornece ajuda humanitária, como eu já falei para vocês, mas sem nunca dar opinião sobre quem está certo, quem está errado. Houve um terremoto, a igreja vai lá ajudar. Houve um tsunami, vai lá. Um vulcão em erupção, a igreja está lá. Uma guerra, explodiram um centro de alguma coisa, a igreja está lá para ajudar com ajuda humanitária. A igreja entra com ajuda humanitária, mas jamais entra com opinião sobre quem está certo e quem está errado naquele conflito. Algo importante que você precisa saber também, irmãos e irmãs, é sobre o relacionamento da igreja com os governos. A igreja não vai mandar seus representantes, por exemplo, ao Palácio do Planalto para se encontrar com o presidente da República para fazer lobby. O máximo que a igreja pode fazer é enviar um representante da igreja, seja um 70, um presidente de estaca, para presentear um líder com um livro de Mórmon, ou com uma de suas obras padrão, ou com um convite para participar de uma conferência, de uma dedicação de um templo. Este é o papel da igreja, levar o evangelho de forma espontânea e natural aos líderes governamentais. A igreja não quer e não vai atrás de favores políticos em troca de apoio político. Acho que isso é bem claro e nítido, tanto na vivência na igreja, na experiência que nós temos na igreja, como nas próprias mensagens. Essa mensagem da igreja aqui, irmãos, ela faz parte da sala de imprensa da igreja. Outra coisa, a participação política dos membros da igreja. Vamos lá, a igreja diz o seguinte: se você está servindo em tempo integral à igreja, então você não tem tempo para se envolver com assuntos políticos, tá? Eu dei até exemplos aqui. Mas se você serve na igreja em tempo parcial e tem um tempo livre, você é livre para, naquele tempo que você está em forma parcial, fazer o que você quiser dentro da lei, é claro. Inclusive, você pode participar de reuniões políticas, você pode participar de atividades políticas, desde que seja você e não a igreja. Ah, mas eu sou bispo da igreja e eu estou aqui agora, vou ser candidato, vou apoiar esse candidato aqui. Não, você não está ali como bispo da igreja. Você está ali como cidadão. Simples assim. Como eu falei para vocês, eu ia comentar aqui sobre a minha participação na igreja com relação à política, e quem me conhece, os mais íntimos, sabe das minhas convicções políticas que eu tenho, a minha consciência política. Porém, eu entendo que nenhum canal de comunicação da igreja, nenhuma mídia social da igreja... Caiu aqui. Voltando ao nosso assunto, que eu estava falando aqui, caiu o microfone. Então, eu entendo, por exemplo, que grupos de WhatsApp, inclusive eu não participo de um grupo do WhatsApp do Quórum de Elders, da minha ala, porque tem irmãos lá que compartilham imagens e mensagens políticas. São contrárias ou são a favor do que eu tenho, do que eu penso? Não importa. São mensagens políticas dentro de um canal de comunicação da igreja, eu não participo. Existem pessoas que falam, mas irmão Souza, você precisa entender, respeitar a convicção do outro. E claro, eu respeito, são meus irmãos, eu abraço, eu brinco, eu estou sempre junto. Agora, no canal de comunicação da igreja, eu não fico, se for por questões políticas, né? Se for para ter mensagens políticas. E por que isso, irmãos? Por que isso? Eu prefiro não associar a imagem da igreja a nenhum tipo de política.
Por quê? Porque, simplesmente, nós já tivemos vários exemplos, mas vários exemplos mesmo de ocasiões na humanidade em que a política ela se juntou à religião, à crença e deu tragédia. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Inquisição Espanhola, instituída em 1478 pelos monarcas católicos da Espanha, visava perseguir e punir aqueles que desviavam da ortodoxia. Milhares de pessoas foram torturadas e executadas, muitas vezes por supostas heresias religiosas. As cruzadas entre os séculos XI e XIII. A igreja, na Igreja Católica, promoveu uma série de expedições militares, conhecidas como cruzadas, para recuperar a Terra Santa dos muçulmanos. As cruzadas resultaram em derramamento de sangue, massacres e conflitos religiosos. Caça às bruxas. Já ouviu falar em caça às bruxas? Pois é. Durante os séculos XVI e XVII, especialmente na Europa, a Igreja Católica e outras igrejas cristãs promoveram uma caça às bruxas, que resultou na perseguição, tortura e execução de milhares de pessoas, principalmente mulheres, acusadas de praticar feitiçaria. Ou seja, muitas mulheres e homens eles foram executados por não acreditarem, por não exercerem a mesma fé que os cristãos. Eles poderiam acreditar em astrologia, poderiam ser estudiosos da astrologia, estudiosos de ciências, mas por eles serem estudiosos, eles não professavam a fé e por isso muitos foram jogados nas fogueiras. Bom, é a chamada fogueira santa, infelizmente. Guerras na religião na Europa. Entre os séculos XVI e XVII, a Europa foi palco de uma série de conflitos armados entre os católicos e protestantes, conhecidas como Guerra da Religião. Esses conflitos resultaram em milhões de mortes e devastação em larga escala. Você já imaginou sangue derramado por conta de guerras religiosas e políticas? E colonização e missionarismo. Durante a era da colonização, muitas igrejas cristãs se uniram aos governos coloniais para impor a sua religião sobre povos indígenas e outros grupos, muitas vezes resultando em violência, coerção e supressão cultural. Tudo isso, irmãos e irmãs, são violências causadas, sim, pela união, pela fusão entre igreja e poder político. Este é um dos motivos pelos quais eu concordo com a igreja quando ela se abstém de participar de atividades políticas, tá? Então este foi o vídeo de hoje. A conclusão é a seguinte: para a aplicação desses princípios e neutralidade política, a igreja diz o seguinte: em um mundo cada vez mais complexo e em constante mudança, a primeira presidência de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias continuará a buscar sabedoria profética e revelação sobre esses assuntos. Então a igreja é muito clara. Hoje, irmãos e irmãs, a igreja não participa de política. Vocês acreditam que na eleição passada tinha irmãos cristãos sedentos por pegarem armas para poder guerrear contra outros irmãos cristãos, ou mesmo irmãos de sangue, ou seu pai, a sua mãe, sua esposa, seu esposo, estavam dispostos a derramar sangue da família dos irmãos cristãos ou de qualquer outro ser humano, filho de Deus, para quê? Para defender a sua posição política. Então, isso jamais passa por um comportamento cristão. Quem está dizendo isso não sou eu, é a igreja que diz isso, é o evangelho que diz isso, e o próprio Cristo, quando ele curou a orelha de um soldado, quando ele foi ser preso e um dos seus apóstolos cortou a orelha do soldado, ele foi lá e curou. E ele disse: você acha que se eu quisesse, eu não traria meus anjos para guerrear com esse exército? Então Deus, o Pai e Jesus Cristo, eles querem o nosso comportamento, a nossa virtude, o nosso desenvolvimento como filhos de Deus. Eu fico por aqui desejando um abraço, deixando um abraço para vocês e também o meu muito obrigado pelo seu carinho. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e, claro, comente
Fale aqui se você já foi candidato a alguma coisa e se você percebeu algo diferente no comportamento da igreja. Aquele abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.